Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando para mais um Suba no Banquinho, o quadro aqui no canal no qual eu respondo as perguntas que vocês me enviam lá na outra rede social, toda sexta-feira de manhã aqui na Espanha, para vocês quando vocês acordarem, já tem caixinha de pergunta lá e na segunda-feira eu vou tentar responder a maioria das perguntas que eu recebi, tá? Hoje eu vou responder mais perguntas do que na semana passada, porque senão fica muita pergunta atrasada. Mas de qualquer forma, se vocês mandaram pergunta e eu não respondi, mandem na próxima semana de novo, tá? Toda sexta-feira eu abro caixinha de pergunta lá na outra rede social, vocês mandam as perguntas de vocês e na segunda-feira eu respondo tudo aqui no canal. Antes de mais nada, se você não está inscrito aqui no canal, se inscrevam, porque é uma forma de ajudar o canal a crescer. Deixa o like no vídeo, porque aí esse vídeo chega a mais pessoas interessadas no tema e, claro, os comentários por aqui. Antes de tudo, eu quero avisar vocês que o Suba no Banquinho ele vai sair sempre na segunda-feira. Tá sendo publicado sempre na segunda, mas eu vou publicar ele mais cedo. Eu tava colocando no final do dia aqui pra mim, mas acho que um horário melhor é meio-dia da segunda-feira aí pra vocês. Eu coloco no ar, beleza? Então vamos lá. Já é meio-dia, já tá no ar essa terceira edição do Suba no Banquinho, que já vou começar a responder as perguntas. Tem um tema, tem uma pergunta que chegou muitas, milhares não, porque não é tanto, né? Mas assim, várias, dezenas é melhor, milhares, não, dezenas. Que é o tema Kylian Mbappé no Real Madrid. Então, durante o programa, durante este quadro, eu vou ir falando os nomes das pessoas que mandaram e lá no final eu respondo sobre Mbappé no Real Madrid, que tá todo mundo enlouquecido com isso, tá? Beleza? O Ednei Vieira sobe no banquinho, perguntou do Mbappé, já vou responder para vocês todos. O Fute F oficial, acho que é isso, também perguntou sobre o Mbappé, vou responder no final. O Charles Bueno sobe no banquinho e faz a seguinte pergunta. Tati, qual a sua opinião sobre Diego Costa no Grêmio? Alô, Charles, tem um vídeo aqui no canal todo eu falando sobre isso, então eu não vou responder aqui. Corre depois lá pro vídeo para escutar, ouvir a minha opinião sobre Diego Costa no Grêmio. Lucas CFRM sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Oi, Tati, o que você acha do Savinho no City? O Savinho do Girona, que é jogador do Grupo City e, de acordo com as informações, vai ser adquirido de forma permanente pelo City no final dessa temporada, depois da grande temporada que ele tem feito no Girona. Eu acho que é um jogador que é um ponta muito rápido, muito habilidoso e pode dar certo com o Guardiola, mas é preciso ver como é que ele vai encaixar no perfil de trabalho do Guardiola. O Girona joga de uma forma com mais posse de bola, mas é um time muito vertical, né? Os times do Guardiola atacam muito, mas mais com a bola. O Girona às vezes não precisa tanto da bola, né? Ele constrói muita jogada com a bola, mas é um time que utiliza muitos pontas rápidos, né? Os laterais velozes. Eu acho que é uma boa aquisição, mas quero ver como é que vai ser essa adaptação do Savinho a trabalhar com o Pep Guardiola, que nem todo jogador se adapta 100%, né? Então vamos ver, mas tem tudo para dar certo, porque é um ponta realmente muito rápido. O Lucas mandou outra pergunta que eu não vou responder. Lucas, manda semana que vem, que mandou várias. Tavares Brian, 806. Tati, você sempre sonhou em ser jornalista esportiva? Não. Inclusive, quando eu comecei a minha carreira, eu não trabalhava no esporte, eu trabalhava no jornalismo em geral. Eu trabalhei muitos anos com política, economia, sim. O meu começo na Rádio Gaúcha foi trabalhando com notícias, com jornalismo em geral. Porque eu achava que eu não ia conseguir trabalhar com futebol sendo tão apaixonada pelo meu clube do coração. Então, no Rio Grande do Sul, eu nunca trabalhei com jornalista esportiva. Mas quando eu saí, quando eu vim aqui para a Europa, que foi quando eu comecei a trabalhar especificamente com jornalismo esportivo, eu vi que eu estava totalmente errada e que eu deveria ter começado antes. Mas tudo bem, as coisas na vida, elas acontecem quando tem que acontecer, né? E aconteceu aqui, então agora estamos aí. Mas eu não me atrevia nem a sonhar, viu, Brian? O Adril Freitas, acho que é ele. Enfim, como vocês quiserem. Tati, qual foi o seu primeiro jogo na Champions pela TNT? Eu já falei aqui, né? Foi a eliminatória da Champions em 16, oitavas de final. Jogo Real Madrid-Roma. Acho que era Real Madrid-Roma, né?
que o Marcelo Beckler veio aqui para Madrid para me ajudar na cobertura, mas eu comecei na Champions junto com o Zidane, no Real Madrid, basicamente, na cobertura do Real Madrid. Naquele ano foi a final Real Madrid Atlético de Madrid, ainda dei sorte pra caramba. A temporada que o Atlético elimina o Bayern, eu tava em todas essas histórias aí, eu dei muita sorte, sério, muita sorte, muita sorte. Darly Oliveira. Tati, você pretende viver a vida toda em Madrid, ou na Europa, ou pretende voltar ao Brasil? Eu sempre digo que tem gente que tem a sorte de nascer no seu lugar, né? E tem gente que tem a sorte de encontrar o seu lugar. O meu lugar no planeta Terra é Madrid, então eu pretendo ficar por aqui para sempre, se puder, porque é o meu lugar no mundo, eu amo essa cidade, eu me encontrei, eu gosto do estilo de vida, eu gosto de como a vida funciona e ainda tem 2 grandes clubes de futebol, então Madrid é perfeita, eu amo Madrid. Eu fico falando isso aqui o tempo inteiro, mas é verdade. ADM Eduardo Freitas sobe no banquinho e pergunta: quando o banquinho estreou na sua vida jornalística? É que o banquinho só existiu por causa da minha vida jornalística. Então, as primeiras coberturas, eu já contei essa história várias vezes. Se sentia um problema, tanto quando eu ia fazer entrevistas, como quando eu estava do lado dos meus colegas, porque todos são muito maiores do que eu, de que no enquadramento da câmera ficava muito feio, né? Então, a primeira alternativa que eu encontrei, e o Arthur Quesada sempre conta essa história, era pegar um monte de revista, enrolar num papel, assim, um papel pardo, e subir em cima. Mas ficava um negócio meio suspeito, né? Enfim, não era legal. Isso aí foi no meu início, naquelas eliminatórias do final da temporada 15-16. 15-16. E aí, pro início da temporada 16-17, eu falei, cara, eu tenho que encontrar uma alternativa, porque não vai dar pra estar o tempo inteiro subindo nesse treco, isso aqui pesa muito pra eu ficar carregando em viagem e tal, tem que encontrar uma alternativa. E aí eu fui no supermercado aqui, no bazar, e encontrei o banco das crianças escovarem dentes, cortei uma parte, ganho uns 12 centímetros, e a vida é assim que o banquinho apareceu na minha vida, basicamente. O último entrevistado sem o banquinho foi o Fernando Torres, e no quadro ficou um treco horroroso, porque o Fernando Torres é muito alto quando ele tava no Atlético de Madrid. O Daniel Dias sobe no banquinho e pergunta o seguinte: como recebeu o convite para trabalhar na Rádio Marca? Quais os jogos você costuma comentar lá? Então, eu trabalho no dia a dia do Real Madrid e do Atlético de Madrid. E quando eu comecei, que o Atlético tava indo, tipo, toda a Champions batia oitavas, quartas semis, tipo, os meus primeiros meses trabalhando com o Atlético de Madrid, anos até, foram bastante intensos, que o Atlético ia muito longe na Champions. Eu fazia uma cobertura diária também bastante grande, porque o Atlético ia muito, muito longe. E o repórter daquele então do Atlético de Madrid hoje é apresentador do programa da rádio. E aí um dia ele estava formando a equipe nova, quando deram o programa para ele. Um beijo, Pablo. Estavam formando o programa e ele me ligou. Cara, eu gosto muito do jeito que tu fala de futebol e tal. Tu tem interesse em comentar jogo em rádio? Eu sei que tu te formou em rádio. E eu, caraca, certo, eu amo rádio, tipo, eu adoro rádio. E aí eu comecei a comentar jogos, só que assim, eu comento os jogos de Liga Espanhola, Campeonato Espanhol basicamente, Copa do Rei às vezes, Champions nunca, né, porque eu tô trabalhando, e pela TNT, e eu comento geralmente no meu dia de folga da TV, ou eu consigo adaptar dependendo dos horários, por exemplo, tem um jogo do Real Madrid de noite, tem um jogo às 2 da tarde, aí às vezes eu consigo adaptar. Mas sempre a minha prioridade é a TNT e quando eu consigo eu também comento os jogos. Por exemplo, nessas semanas de Champions tá bem difícil de conseguir quadrar horários, então já faz 2 rodadas que eu não apareço lá, mas me aguardem, tô voltando, tá? Já avisei lá que era só por causa que era Champions, mas daqui a pouquinho eu já tô lá de novo comentando o jogo. E aí eu comento jogos aleatórios. Comentei muito o jogo do Girona, comentei Las Palmas, comentei Celta de Vigo, os últimos todos quase foram do Celta de Vigo e o drama do Rafa Benítez. Mas, enfim, comento o Campeonato Espanhol, eu adoro. O clima lá é maravilhoso, a Rádio Marca é tudo. Se vocês curtirem rádio e entenderem espanhol, escutem Rádio Marca, porque eles são maravilhosos. Mikael Alaska, acho que é isso.
Sobe no banquinho e pergunta: prêmio de melhor no mundo, pesa mais artilheiro da Champions ou melhor da final? Acho que tem que estar no time que ganha a Champions, né? E aí, assim, quem se destaca... Se o time que ganha a Champions tem um artilheiro, é desse cara. Se o time que ganha a Champions não tem um grande protagonista, talvez vá para o artilheiro, mas aí o artilheiro também tem que ter sido o cara que decidiu os jogos para esse outro time. Acho que é uma conta meio complicada, mas acho que para ser melhor do mundo, principalmente ano que não tem Copa do Mundo, tem que ganhar a Champions. Eu acho que aí a Champions... Essa temporada, por exemplo, acho que a Champions vai ter um peso bem importante. Ivan Silva, 14, Marcelo Cavalcante Silva e Gustavo mandaram perguntas sobre Mbappé e Real Madrid. Já vou responder para todo mundo. Shinobu. Ai, não quero cair em pegadinha, mas é o nome dele. Sobe no banquinho, ou dela, e pergunta o seguinte: você torce para algum time da Espanha como torce pro Grêmio? Não! Torcer, sofrer e viver na amargura e na felicidade que é ser torcedor do Grêmio? Só pelo Grêmio, gente. Eu acho, assim, eu acho que tem muito torcedor brasileiro, de time brasileiro, que tem carinho por algum clube na Europa. Por exemplo, na Inglaterra eu sempre gostei muito do Liverpool. Aqui na Espanha, cara, como eu trabalho nos dias dos clubes, assim, aqui de Madrid principalmente, eu sempre falo a mesma coisa e é verdade. Eu quero que Real Madrid e Atlético de Madrid joguem a final da Champions todo ano, porque aí eu vou pra final da Champions todo ano pra trabalhar. Então eu torço realmente pros dois. Quando só tá o Real Madrid pro Real Madrid, quando só tá o Atlético pro Atlético, quando estão os dois pros dois irem até a final, porque é melhor pro meu trabalho. Agora torcer, de meter a camisa, ficar louca, acordar até 3 madrugadas, acordar todos os vizinhos quando ganha Libertadores, isso aí é só o Grêmio que faz pela pessoa. Eu acho isso, não sei, mas é a minha visão do negócio. Luísa Portela sobe no banquinho e diz assim: Tati, você tem algum jogador favorito do elenco do Real Madrid? Qual o que você mais admira? Então, cara, eu acho que os jogadores que jogam no Real Madrid, pra mim, pra chegar no Real Madrid, todos são muito bons, né? Assim, dentro de cada posição e tal, eu acho eles todos muito bons. Mas durante muito tempo, e porque eu gosto muito dos volantes, pra mim foi o Casemiro. O Marcelo, gente, o Marcelo é maravilhoso. Mas como eu sempre gostei muito de volante, pra mim foi o Casemiro, assim, em termos de jogador, né, até pela posição e tal. O Marcelo, eu acho que ele não entra nem na conta, porque ele é hors concurso de todas as coisas, assim, pra mim, porque é realmente um jogador muito especial em muitos sentidos, assim. Mas durante muito tempo foi o Marcelo, e hoje, cara, assim, eu acho o Rodrigo e Vinícius... Eu acho eles muito bons, os dois. Eu acho o Militão, tipo, acho o melhor. Quando ele tá bem, ele é o melhor zagueiro do Real Madrid. Tomara que ele volte logo da lesão. Mas tirando os brasileiros, eu adoro Eduardo Camavinga. Eu acho ele um jogador muito incrível. Ele tem, tipo, 20 anos. E eu acho que a curva de crescimento dele, ele não tá. Ela não chegou nem no 30% ainda, sabe? Eu acho que ele tem tudo para ser um grandíssimo jogador. Claro, dentro do Real Madrid é sempre muito complicado, né? Mas assim, tirando os brasileiros, eu acho que eu fico com Eduardo Camavinga. Gosto muito de ver o Camavinga jogar e eu acho ele sensacional. A Santos 17. Onde fica a torcida adversária no Bernabéu? Então, fica... Aqui tá a tribuna onde vocês vêm sentado... Aqui tá a imprensa, tá? No 8º andar. Mais pra baixo onde vocês veem sentados os presidentes e tal, ali aquela tribuna de honra, né, o palco de honra do Bernabéu. E digamos que eu tô aqui na imprensa, tá desse lado aqui, eu sou ruim de direita e esquerda, direito do meu, da onde a imprensa fica. Direita no último anfiteatro ali, é ali em cima que fica a torcida rival. Tem alguns estádios, principalmente da Inglaterra, que é na parte de baixo. Aqui na Espanha é sempre nos anéis mais altos, a torcida visitante. O A Santos mandou outra pergunta que eu não vou responder porque eu respondo uma de cada um. Manda na outra semana que eu respondo a Santos sobre o gramado do Bernabéu. Kleina Aguiar sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Ah, não, é do Mbappé. Eu vou responder todas do Mbappé no final, todas juntas, para o vídeo não ficar exageradamente grande, porque veio muita pergunta do Mbappé. Dartora Eduardo. Acho que é o sobrenome primeiro.
Tati, ele sobe no banquinho e pergunta, será que o Grêmio ganha o Grenal? Eu acho que não. Eu acho que nem o Grêmio nem o Inter estão, tipo assim, nem chegaram, assim, no auge da temporada. Acho que estão longe disso. Acho que o Gauchão tá servindo meio de pré-temporada pros times. Porque, enfim, né, o Renato já se queixou e eu acho que ele tem razão de se queixar das condições de alguns estádios, de alguns estádios do Gauchão. Eu acho que os estaduais no Brasil, eles têm a sua importância, mas eu acho que o formato e a fórmula de como os clubes que estão competindo tantas outras competições, porque daí vem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, que vão competir essas outras que estão no nível de competir, teria que ver a participação deles. Eu acho que isso deveria ser revisto e reformulado de alguma forma, porque não dá a quantidade de jogos que se joga numa temporada no Brasil. Ela é surreal e é quase impossível manter o nível dos jogadores, as condições físicas dos jogadores com tudo isso, entendeu? Então, eu acho que tanto o Grêmio como o Inter, assim, estão longe do que a gente vai ver na temporada, o melhor momento na temporada dos dois. Mas acho que o Grêmio, como teve muitas saídas e tá tendo muita gente chegando, eu não sei se o Renato vai conseguir encontrar a formatação ideal desse Grêmio até o Grenal. Então eu não tô com muitas expectativas pro primeiro Grenal da temporada. Acho que o Grêmio vai tentar competir e tal, mas acho que o Inter, até por ter, talvez não tenha tanta gente ido embora e o Kudê já consegue encontrar um formato desse time jogar com as peças que tem, talvez o Inter saia na frente nesse sentido, né? Mas assim, o Campeonato Gaúcho, eu acho que os dois times vão competir de certa forma, né? Acho que tem que usar muito a base, não tem muito o que fazer. E o que vai valer é depois mesmo, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores principalmente. Eu estou na ansiedade da Libertadores. É a minha competição preferida. Na América do Sul, né? Aqui na Europa é a Champions. Samuel sobe no banquinho, Samuel VFD, underline, e fala o seguinte: qual o momento mais marcante da tua carreira, Tati? Abraços. Nossa, eu vivi tanta coisa legal, eu tenho tanta sorte, eu fui tão privilegiada, assim, de estar no lugar certo, na hora certa, né? Mas, sei dizer. Depois tem uma pergunta sobre a entrevista, e eu acho que sobre uma entrevista, e eu acho que esse foi um dos momentos mais especiais. Mas eu acho que o momento que eu me dei conta de onde eu estava e o que eu estava fazendo, e eu sempre falo sobre isso, foi na final da Champions de 17, que eu tava atrás do gol, que o Casemiro faz um dos gols daqueles 4 que o Real Madrid fez na Juventus. E eu fico assim, caraca, o Casemiro fazendo gol no final da Champions, tipo, e foi na minha frente o gol, assim, eu tava atrás daquela baliza, assim, eu tava ali, atrás, bem na frente, assim. Naquele momento ali, eu acho que eu, tipo, caiu uma ficha, assim. Então é um momento que eu tenho muito guardado no meu coração, assim. Mas talvez o meu momento mais especial seja o da outra resposta, então vou esperar na outra resposta. O Daniel Chico também faz perguntas sobre o Mbappé, já vou responder todas elas juntas. F. Salazar 14, ui, agora saltou aqui, peraí. F. Salazar 14, sobe no banquinho e pergunta... não, ele mandou uma pergunta em espanhol. Ele diz o seguinte... Não é uma pergunta, não é uma pergunta. Eu só queria contar que estou aprendendo português e pratico vendo seu conteúdo. E eu acho que ele é argentino. Obrigada, Salazar. Bem-vindo aqui ao canal e espero que te guste. E eu vou falar português, porque como tu tá aprendendo português, toca a ficha aí, vamos aprender português com as minhas gírias gauchescas e meto uns negócios espanhol aleatório no meio. Sei nem mais que idioma que eu falo, mas obrigada por estar aí, Salazar. Davi DLN sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Na sua opinião, qual vai ser o próximo time a ganhar a Champions pela primeira vez? É uma muito boa pergunta, viu, Davi? Então, eu acho que a gente viu o City ganhar na temporada passada pela primeira vez, né? Eu acho que os times que estão fazendo investimentos para competir e ganhar Champions são os que... estão aí meio que na disputa todo ano, né? Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester City que ganhou no ano passado. Acho que o PSG pode ser em algum momento, realmente não sabemos como vai ser o projeto na próxima temporada. O Atlético de Madrid já teve muito perto e não ganhou. A Inter de Milão teve muito perto de... E a Inter já tem, né? Dos que não tem, o City não tinha, agora já tem. O PSG e o Atlético de Madrid, eu acho que dos que não tem...
e são meio que uma constante ali nas disputas? Pode ser. São times que decepcionaram em algumas Champions, mas acho que se a gente pegar o recorte dos últimos anos, são times que sempre estiveram, né? E que ainda não tem. Por exemplo, lá atrás o Ajax esteve ali, mas o Ajax já tem Champions, como eu falei, a Inter, né? Esses grandes que acordam e dormem, né? Os Milan da vida, o Liverpool essa temporada que tá na Europa League, os Bayer Leverkusen, se o Xabi Alonso ficar lá, acho que não vai ficar, mas enfim. É difícil dizer, né? É difícil. Eu acho que assim, pela constância e regularidade, talvez o Arsenal, que também, né, não, por exemplo, não teve tanto, nos últimos anos não apareceu tanto quanto o Atlético de Madrid e o PSG, mas o Arsenal pode entrar aí nessa conta. Eu acho que basicamente esses, assim, aqui da Espanha eu colocaria dos que não tem, o que poderia vir a ter, não demorando muito, o Atlético. Da França, acho que o PSG. Da Alemanha, o Bayern tem, o Dortmund tem. Talvez o Leverkusen, se o Xabi ficar mais tempo, mas também não sei se ele fica, e que pode estar mais próximo. Os portugueses, os dois grandes já têm. O Sporting acaba nunca conseguindo. Eu acho que eu ficaria com esses, né? O Arsenal, o Atlético e o PSG. Acho que eu ficaria com esses três no final das contas. Não sei também, pode aparecer, sempre aparecem umas surpresas aí que a gente não espera de vez em quando, né? Faz tempo que não aparece, o City foi a última, né? Antes tinha sido Chelsea, eu acho. Enfim. Já veremos. Dalson manda a seguinte pergunta. Tem algo nas coberturas que você realmente não curte? Beijo e parabéns pelo trabalho. Obrigada, Dalson. Chuva. É horroroso. Cobertura com chuva é horroroso. Eu não gosto de chuva. Eu não gosto de chuva em geral. Eu sei que tem que chover e tal, mas eu não gosto de chuva. E nas coberturas, então, eu odeio. Não gosto. Chuva. Edirlan Santos sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Tati, qual o melhor Real Madrid que você viu jogar? Real Madrid de 2017. Eu acho que eles ganharam 5 títulos naquele ano. O ano de 2017, né? E eu não tô pegando a temporada, eu tô pegando o ano mesmo, assim. Do início do ano, de janeiro de 17 até dezembro de 2017, que vocês lembram o que aconteceu, né? Pois aí. Eu acho que foi o melhor Real Madrid que eu vi jogar, o de 2017. Que foi o que o Marcelo falou, que o Grêmio enfrentou o melhor Real Madrid, né? Eu acho que realmente aquele Real Madrid era muito bom. Pode ser que a gente ainda não tenha visto, hein? Que eu não tenha visto, hein? Porque o que tá se montando aí pra futuro é negócio de louco. Medeiros Luiz F. sobe no banquinho e pergunta o seguinte. Como você reagiria se pedissem pra você cobrir outro país, outra liga? Não vai rolar. Quando a TNT me pediu pra... Enfim, começou a conversar comigo e tal, eles me falaram, porque a gente tá procurando correspondente em Madrid. Eu falei, Madrid é a cidade? Conta comigo. Porque eu não pretendo morar em outro lugar. Eles falaram, Madrid é a cidade. Então tá ótimo, então conta comigo. Não, Madrid é o meu lugar no mundo, gente, não iria. A Raíssa mandou assim, comecei a seguir pela energia contagiante, você é uma inspiração para muitas mulheres. Obrigado, Raíssa Carvalho, eu recebo muitas mensagens de meninas falando sobre inspiração e pedindo dicas. E, cara, eu agradeço todas vocês e cada vez que eu recebo esse tipo de mensagem, meu coração faz assim, fica aconchegado, sabe? Sério, porque... Eu não sei se eu tenho essa responsabilidade toda, mas eu realmente espero poder ser... o que eu não tive. Alguém que você olha e diz, né, tá lá, eu posso chegar. Então, muito, muito, muito obrigada por todas vocês que estão aqui. Sigam o sonho de vocês, acreditem no sonho de vocês, batalhem pelo sonho de vocês. Não tem muro que a gente não consiga derrubar. Toquem e vamos que vamos. Tô aqui se precisarem de ajuda. Uma puxa a outra. OIED24 sobe no banquinho e faz a seguinte pergunta. Tati, se o clássico acontecesse no Maracanã, qual seria a sensação de estar ali valendo Champions League? Nossa senhora, ele botou o clássico pela Champions no Maracanã. Para começar, eu acho que
eu sou muito a favor de que finais da Champions sejam na Europa e finais da Libertadores sejam na América do Sul. Quando eu vi uma final de Libertadores no Bernabéu, foi uma das coisas mais tristes que eu já vi. Porque é distanciar do torcedor a sua competição. Então, não estou de acordo que final de Champions se jogue no Maracanã, assim como eu não estava de acordo com o final de Libertadores ser disputado no Bernabéu. Não. Competições continentais tem que ser, a final tem que ser no... Se tu quer levar um jogo e tal, enfim, o futebol hoje é um grande mercado, é uma grande economia que gira muito dinheiro, e aí sempre tem uns e outros, e o porém, e aquele, como e quando, enfim, é complexo. Mas a final da competição tem que ser no continente da onde é a competição. Tu tem que permitir ao torcedor ir, ter a possibilidade de ir. Que é muito caro, já é muito caro, imagina em outro continente. Enfim, falei isso. Daí também não sei como eu me sentiria, mas eu acho que não é certo. Enfim. Do 2008, Paulo, pergunta sobre o Mbappé, já vou responder. Vini Natan, sobe no banquinho e faz a seguinte pergunta. Como é estar nos palcos de Champions? Você acha que perde a graça em algum momento? Não, amigo, não perde a graça. Eu só me emociono cada vez mais e tento aproveitar cada vez mais, porque realmente é um privilégio estar em palcos de Liga dos Campeões e cobrindo a Champions. É muito maravilhoso, sério, é muito legal. Lobato, 12, sobe no banquinho e pergunta quando eu comecei a usar o banquinho, eu já respondi essa pergunta lá atrás. Lobato, muito obrigado por enviar a pergunta. O Maurício Luiz pergunta sobre o Mbappé, já vou responder. O Vinícius sobe no banquinho e faz a seguinte pergunta. Tati, você acha que Samu Lino, como está jogando... Tati, você acha que o Samu Lino, com o que está jogando, o Dorival Júnior pode experimentar na seleção? Fiz essa pergunta para o Samu Lino na minha entrevista com eles já semana passada. E tem um ponto que é o que eu trago aqui sempre, que é o da posição. O Lino é ala no Atlético de Madrid, ele não é nem lateral e nem ponta, ele é ala. E eu não sei se o Dorival vai jogar com ala ou vai jogar sem ala, mas eu levaria o Lino para testar ele em alguma posição. Acho que de lateral ele teria mais complicações, a não ser que o Brasil jogue com uma dupla de volantes, daí talvez dê, ou com um volante... O Casemiro no auge, que conseguia cobrir 17 vagas dentro do campo. Mas teria que ter um encaixe para ele poder jogar de lateral. E de ponta, acho que o Brasil tem muita ponta, né? Muito ponta esquerda. Acho que a concorrência é maior. Mas eu levaria para provar. Talvez ele seja uma grande alternativa se o Brasil tiver que mudar um pouco a forma de jogar dentro de um mesmo jogo, né? Pode ser que sim. A temporada dele é muito boa, realmente para mim é um dos brasileiros mais surpresas assim nessa temporada, né? Mas o ponto dele é a posição, então eu tenho dúvida se o Dorival chama o Lino, onde é que ele vai estar dentro da convocação? Nos atacantes ou nos defensores? Não sei, aí fico nessa dúvida. Hugo de Souza, sobe no banquinho e faz a seguinte pergunta. Tati, você tem uma coleção de banquinhos ou é só um? É só um, que é o meu banquinho, o que tá, agora eu não sei onde é que eu botei, porque eu tô de viagem e tal, e não sei onde é que ele tá, mas ele tá guardado na mala já, eu acho. E esse aqui é o do cenário, mas só tem um, tá? Não tem dois, só tem um mesmo. Wesley STS sobe no banquinho e faz a seguinte pergunta. Enfrenta alguma dificuldade sendo uma jornalista estrangeira na cobertura do dia a dia dos clubes? Não, no começo foi mais difícil, porque os clubes têm que saber quem tu é, que tu tá todo dia ali, pra quem tu trabalha, como é que é o teu tipo de cobertura, eles têm que te conhecer, né? Eu sempre falo, pra poder fazer uma pergunta em coletiva, não é chegar na coletiva e fazer uma pergunta. Depende do técnico, eles respondem muito poucas perguntas. Depende do técnico, em prévia de tal jogo, ele só fala com imprensa local. Então, tem todas umas regras não escritas nas coberturas dos clubes, e cada lugar tem a sua, que tu tem que conseguir te adaptar a isso, né?
Mas agora eu já tô há muito tempo, então os clubes já me conhecem, os clubes do dia a dia, né? Então eu acho que já facilita um pouco as coisas. Mas no começo realmente não foi fácil. Como nada é no começo, né, gente? Wesley FXP.0 sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta. Quem foi melhor no auge ou está sendo no momento? Bellingham ou Musiala? Acho que nenhum dos dois chegou no seu auge enquanto jogador, porque estamos falando de jogadores muito jovens ainda. Mas eu acho que a vinda do Bellingham para o Real Madrid e como foi esse início, eu acho que ele dá um pulo na frente do Musiala. Mas também são dois muito jovens, né? Repito, não tem como saber. Mas acho que o efeito Bellingham no Real Madrid o coloca em outro lugar, né? Que o Musiala ainda não chegou. Talvez algum dia na carreira chegue, mas ainda não chegou. 10, Adriano Campos sobe no banquinho e manda a seguinte pergunta: como você arruma tempo para ler? Pois o futebol é muito dinâmico, toda hora uma informação diferente. Não é fácil. Mas é uma questão de organização da rotina. É que nem quando as pessoas querem fazer exercício, mais ou menos ou acorda mais cedo de manhã ou vai dormir mais tarde de noite. Basicamente isso. Eu costumo ler antes de dormir e às vezes de manhã cedo. E quando eu tô de folga, amigo, daí eu adianto as minhas leituras, porque eu gosto de... Tem galera que fica assistindo série, assistindo filme, eu fico lendo. Então, todos esses tempos que vocês têm assistindo uma série, um filme, antes de dormir e tal, eu tô lendo. Então, mais ou menos, eu troco uma coisa pela outra. Esdras057 pergunta sobre a Mbappé, já vou responder. Davi Emanuel, qual foi o melhor jogador que você já entrevistou? Cristiano Ronaldo. Dan Nil 0. Tati, qual foi o jogo que você... Qual o próximo jogo que você vai acompanhar na Champions? Inclusive, quando esse vídeo tá indo pro ar, eu tô lá no CT da Inter de Milão, fazendo cobertura da prévia de Inter de Milão, Internazionale, Atlético de Madrid. Esse é o próximo jogo da Champions que eu vou fazer amanhã, no caso, terça-feira. Coutinho 7, além do Grêmio, você tem outro time? Não, só o Grêmio. De Patim, da mídia pro banquinho, mostra o banquinho. Então, eu vou mostrar o outro, porque o outro eu já guardei na mala, mas é igual a esse, só que ele é todo preto e um pouquinho maior. E aí eu cortei aqui embaixo e eu fico 12 centímetros mais alta com o banquinho. Basicamente é isso. Próximo vídeo eu venho aqui e mostro o banquinho, porque agora ele tá guardado na mala, que tem viagem e eu não consegui tirar ele da mala. Desculpa aí, Coutinho. Não, é o De Patim. Andrade Marcos, se o Kroos se aposentar essa temporada, o Real vai atrás de reposição ou os que estão tá bom? Eu acho que o Real não contrata mais meio campista, porque tem bastante. Meio campista, acho que... Lateral, talvez. Atacante, provavelmente. Mas meio campista, acho que não. Lima Fernando Martins. Sobe no banquinho e manda a pergunta. Qual foi a entrevista que você fez que mais te marcou? E aí eu volto daquele que eu tava começando a falar lá do momento da carreira, que foi a entrevista depois da final da Champions de 2018, que o Marcelo e o Casemiro estão juntos comigo na área de entrevista falando com o Zico que tava na cabine. Esse é o momento mais legal, assim, eu sempre falo, porque é como se caminhasse, conseguisse chegar no objetivo. Essa entrevista aí é isso. Porque eu consegui conectar os dois com o Zico, que os dois são fãzaço do Zico, né? Então teve essa interação legal. E aí, claro, Marcelo é resenha, queria jogar água na minha cabeça, o Casemiro lá preocupado, ele vai jogar água na cabeça. Então, maior galera lembra até hoje dessa entrevista. Galera de outros meios que estavam ali, tu foi aqui fazer a entrevista com os dois brasileiros. Então foi um momento muito legal e aquela entrevista mora no meu coração. E o Casemiro e o Marcelo são maravilhosos. RST Temponi sobe no banquinho e pergunta: qual o seu técnico preferido? Eu vou mudando, né? Porque eu acho que o futebol também evolui, né, em português. Durante muito tempo foi o Simeone, porque eu sempre admirei muito a forma como ele conseguiu fazer esse Atlético de Madrid, com peças muito distantes de poder competir no nível que competia, mas competia. Mas acho que hoje é Carlo Ancelotti. Então, isso, fui mudando. Real está interessado na contratação de Alphonso Davies? Pergunta o Michel Miranda.
É um dos que está na lista, Michel. Veremos se virá ou não, porque o contrato dele com o Bayern termina em 2025, então veremos. O Bibi Book pergunta há quanto tempo eu uso um banquinho, desde da temporada 2016-2017. Respondi aqui para vocês. E o Diego Nascimento também pergunta do Mbappé, então agora eu vou responder. O Mbappé já anunciou para o PSG que não vai continuar no PSG, não vai renovar o seu contrato e muito provavelmente o destino dele vai ser o Real Madrid. Tá tudo certo? Em teoria, as informações ainda são de que há negociações acontecendo. Se o Mbappé vier, como é que o Real Madrid vai jogar? Depende dos jogadores que o Real Madrid vai ter naquele momento. E aí acho que passa muito por duas decisões. Luka Modric, que essa temporada tem jogado pouco. Acho que... E eles têm renovação de contratos anuais. Eu acho que ele... Não sei se ele vai ficar ou não. Parece que não, porque ele tá jogando pouco. E Toni Kroos, que é uma decisão diferente. Se ele não joga mais com o Real Madrid, ele aposenta. Ele não vai para outro clube. E a temporada do Kroos é muito boa. E eu acho que principalmente o Kroos estando ou não, talvez mexa um pouco no time. E aí tem que ver se o Ancelotti vai conseguir encaixar todo mundo. Eu perguntei pro Ancelotti que tinha uma frase clássica do Zidane quando perguntavam para ele se o Neymar, na época, era cogitado para vir pro Real Madrid, poderia jogar com o trio BBC. E a resposta do Zidane quase sempre era a mesma. Todos os bons jogadores podem jogar juntos, independente da posição. E eu fiz essa pergunta pro Ancelotti. E ele falou que ele está de acordo, mas que para ele o equilíbrio conta mais, é mais importante. Isso que quer dizer que pode ser que o Real Madrid volte a jogar no 4-3-3 com o Mbappé fazendo camisa 9 e mudando muito de posição com o Rodrigo e com o Vinícius, porque realmente isso é uma coisa que acontece já, eles estão mais dinâmicos na mudança de posição. E aí o meio de campo só teria 3 jogadores, e aí um deles é o Bellingham e o outro é o Valverde, e seria uma briga para saber quem é que é o outro. Tchouaméni, Camavinga, Toni Kroos. Ou o Real Madrid continua jogando 4-4-2, tem 4 meio-campistas, sendo que 2 são Valverde e Bellingham, que são fixos pro Ancelotti. Um atacante seria o Vinícius, e aí muito provavelmente o outro seria o Mbappé, não sei. Então eu acho que mais do que saber como é que o Mbappé vai encaixar, tem que saber que peças que o Ancelotti vai ter para montar o time. Nos últimos anos, antes dessa temporada, o Real Madrid sempre jogou no 4-3-3. Então não sei. Enfim, são muitos poréns, mas primeiro eu acho que os passos dessa história vão. Primeiro vai ser oficial a saída do Mbappé do PSG. Depois vai ter um acerto já formal, porque o Mbappé já pode assinar o pré-contrato, de assinar pré-contrato com o Real Madrid, bater cláusula, tarará. Aí a temporada para os dois times termina, e aí, muito provavelmente, a gente vai saber de verdade o destino do Mbappé, a não ser que alguma coisa aconteça antes e ambos os clubes e o jogador e tal resolvam anunciar antes. Mas eu acho que os passos agora, eles vão um pouco conforme negociações forem acontecendo, né? Mas é isso. Acho que eleva o Real Madrid de patamar. Um cara que nem o Mbappé, é um dos melhores jogadores do mundo. E vamos ver como é que vai ser a gestão do Ancelotti de todo esse elenco, né? Que é muito bom, mas que precisa ter um cara como o Ancelotti. Acho que também foi um dos motivos pelos quais o Real Madrid resolveu renovar o Ancelotti ainda no ano passado. Que ele vai ter um elenco, eu não diria de galácticos, mas um elenco desse aí pra fazer jogar, fazer ganhar e conseguir gerir tudo fora, dentro e tudo que pode acontecer. Então, acho que é mais ou menos isso. Bom, pessoal, o Suba no Banquinho 4 vai voltar na semana que vem, segunda-feira da semana que vem, meio-dia. Tá aqui, mas na sexta-feira, lá na outra rede, eu abro a caixinha de perguntas para vocês mandarem perguntas. Todo mundo que mandou hoje eu não respondi, pode mandar de novo. Quem chegou até aqui no vídeo, te inscreve no canal para ajudar o canal a crescer, deixa o like se vocês gostaram e, claro, os comentários por aqui. E eu volto na próxima segunda com mais Suba no Banquinho, mas com outros vídeos durante a semana. Beijo pra vocês!